Olá, meus queridos amigos, bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Sempre uma grande alegria contar com a sua presença. E hoje eu vou conversar com você sobre lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. Como é que ela se opera, se processa em nossas vidas? Nós, antes de começarmos a falar propriamente sobre isso, é bom nós relembrarmos que, quando a gente fala em causa, a gente está se referindo à origem de alguma coisa, um ato inicial que provavelmente vai resultar numa consequência, que é o que a gente chama de efeito. Então, a causa relaciona-se sempre à origem de algo e o efeito refere-se à consequência deste ato. Então vamos lembrar, acima de tudo, e como o início da nossa conversa, desse nosso vídeo, que Deus, Ele é soberanamente bom e justo. Esse é um dos atributos de Deus. Então Deus, em todo momento, age com justiça plena em relação a todos os seus filhos. Não há acaso, não há injustiça na lei divina. Então, isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas não compreendem como se opera a justiça divina e acreditam que Deus é injusto. Mas isso não é verdade. Tudo tem uma causa justa. O que falta é o nosso desconhecimento acerca das leis de Deus e como se processa a justiça divina. Então, a lei de reação, de ação e reação, ela diz que a todo ato existe uma consequência natural que tem relação direta com esse ato originário, com essa causa. Então, dependendo das minhas atitudes hoje, eu vou colher amanhã, bem ou mal. Se eu planto, se eu estou agindo em conformidade com as leis de Deus, praticando o bem, praticando o amor, vivendo o Evangelho de Jesus, eu vou colher amanhã coisas boas. Mas se eu estou justamente agindo em desconformidade com as leis de Deus, com os seus princípios, eu naturalmente vou colher, e muito provavelmente, dificuldade, sofrimento e dor. E esse resgate, digamos assim, essa colheita, ela não precisa necessariamente ocorrer na mesma existência. Por quê? Porque não existe a lei da reencarnação. Nós já sabemos que a reencarnação objetiva o progresso do homem, objetiva dar a ele a oportunidade de adquirir conhecimento e de reparar os erros cometidos. Então, se eu cometi um erro nesta vida, pode ser que eu esteja colhendo nesta vida ainda. E aí eu vou encontrar uma relação direta do meu sofrimento com alguma atitude desta vida. Mas às vezes a gente sofre nessa vida e não consegue encontrar uma relação que justifique, uma causa plausível que justifique aquele sofrimento. Então, se eu não encontro essa causa plausível nesta vida, muito provavelmente ela decorre de vidas passadas. Foram atitudes equivocadas minhas em vidas passadas, não colhidas ou não resgatadas naquela existência e que foram transferidas para a existência subsequente. E vejam, tem determinados equívocos que são tão grandes que na realidade não são nem resgatados logo na existência subsequente. São parcelados em várias reencarnações, porque Deus, na sua misericórdia infinita, Ele vai dar sempre um fardo, uma dificuldade compatível com a capacidade de superação dos seus filhos. A gente já ouviu sempre aquela frase que diz: Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. E é exatamente isso. Então, se a minha falta foi muito grande e Ele percebe que numa única existência eu não vou conseguir reparar todo aquele erro, aquele equívoco, eu não vou ter condições, forças, maturidade, evolução para isso, Ele vai parcelando em várias reencarnações. Então, isso é até mesmo uma misericórdia divina para cada um de nós. E é por isso que muitas vezes a gente não vai resgatar aquilo numa mesma existência. Agora, é importante também a gente lembrar que todas as nossas atitudes decorrem do nosso livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele não é igual para todas as criaturas. Quando nós fomos criados, logo no início da nossa vida como espírito imortal, o nosso livre-arbítrio era muito menor, porque nós tínhamos menos conhecimento.
Então Deus, nessa situação, para evitar que nós, digamos assim, errássemos e fôssemos mais responsabilizados muitas vezes por um conhecimento que nós não tínhamos, nós tínhamos o nosso livre-arbítrio relativamente cerceado. E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, aprendendo, evoluindo, nas várias reencarnações, nós vamos tendo o nosso livre-arbítrio ampliado. Portanto, quanto maior o meu livre-arbítrio, maior o meu conhecimento, maior a minha condição de saber o que é certo e errado, logo maior responsabilidade eu tenho pelas minhas atitudes. É como uma comparação muito boa para vocês entenderem, é a criança quando nasce. Criança quando está começando a andar, os pais não precisam ficar controlando, não deixam as crianças irem para onde querem, colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali vai ser ruim, prejudicial para a criança. Então, os pais vão o quê? Tolhindo o livre-arbítrio da criança. À medida que ela cresce, que ela vai adquirindo entendimento e condições de agir com mais segurança, eles vão tendo um livre-arbítrio ampliado. E a mesma coisa conosco, como espíritos imortais. Então, embora todos nós tenhamos livre-arbítrio, esse livre-arbítrio ele é modelado com o progresso do espírito. E, consequentemente, as nossas atitudes e as nossas responsabilidades também serão proporcionais ao livre-arbítrio que eu tiver. Então, quanto maior conhecimento, maior responsabilidade. Quanto menor conhecimento e, portanto, menor livre-arbítrio, menor a minha responsabilidade. Ok? Então, de linhas gerais, lei de causa e efeito é uma lei do universo, todos nós estamos submetidos a ele. Deus é soberanamente bom e justo, então todas as suas atitudes são justas, todos os nossos sofrimentos são justos, não há vítimas gratuitas na lei divina, não há. Todos nós estamos passando exatamente por aquilo que nós precisamos passar em função das nossas escolhas. Agora, uma outra coisa importante só para a gente finalizar o nosso vídeo é lembrar que, em algumas situações, o sofrimento que a gente passa não decorre de um equívoco do passado. Pode também decorrer de uma escolha voluntária do espírito para evoluir mais rapidamente. Então, às vezes, eu não tenho que resgatar alguma coisa naquele campo de sofrimento que eu escolhi, mas eu, de forma voluntária, peço no meu planejamento reencarnatório para passar por aquela dificuldade, porque por ela ser uma dificuldade maior, ou às vezes um pouco mais difícil, mais dura, vai me proporcionar uma evolução mais rápida. É como se eu ganhasse vários degraus na escala evolutiva ao optar voluntariamente por passar por aquela dificuldade, por aquele sofrimento. Então, nem todo sofrimento que a gente passa é resgate. Em algumas situações é resgate das nossas atitudes equivocadas desta vida, em outras situações resgate de equívocos de vidas anteriores e às vezes escolhas voluntárias do espírito para mais rapidamente crescer e evoluir. Ok, meus amigos queridos, caso vocês queiram sugestões de leitura sobre esse tema, não há melhor livro que o Livro dos Espíritos, quando vocês forem abordar a lei da liberdade, que é uma das leis morais de Deus. Então, quando vocês forem estudar a lei de liberdade, está lá a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, e vocês vão poder compreender mais profundamente este tema. Ok, meus amigos queridos, eu espero que você tenha aproveitado o nosso vídeo, tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E eu espero você nos nossos próximos vídeos. Um grande beijo, queridos amigos, e tchau, tchau!